Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, distinto público, cidadãos e cidadãs que nos veem e ouvem pelo sistema da internet, as nossas homenagens. Traz-me à tribuna um assunto difícil, que teoricamente não diria respeito à nossa competência. Todavia, o servidor da Justiça está em greve, reivindicando obediência a alguns princípios que são fundamentais. Por exemplo, o direito adquirido, o direito a uma aposentadoria digna e a um salário digno. Esta categoria profissional, das mais relevantes do nosso país, e também, por consequência, aqui em Santa Catarina, os servidores do Tribunal de Justiça, estão em greve porque estão sem aumento real desde 2011. Sendo que requerem, postulam, pleiteiam pelo plano de carreira desde 2009. Imaginem, vossas excelências, se nós ficássemos aqui na casa sem o nosso aumento real anual. Os três iriam para a tribuna. E principalmente quando se referisse ao aumento para o servidor que trabalha nos nossos gabinetes e que presta os serviços na casa. Nós defenderíamos. Pois bem, os servidores do Tribunal de Justiça declararam a greve e com apoio na Constituição Federal, cujo artigo 9º diz o seguinte: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. E também esses servidores do Tribunal de Justiça estão cumprindo as determinações do Tribunal de Justiça quanto ao número mínimo para atendimento, que não haja prejuízo para as partes na tramitação processual, que é 50% e 70%. Eu conversei com vários desses servidores e alguns eu conheço pessoalmente em função do meu desempenho como advogado. Um técnico judiciário ganha 2.800. Ganha menos que os nossos assessores, que ganham 3.100, 3.200. E esses técnicos judiciários é que carregam o serviço processual e digital, todos os dias. Um escrivão que pareceria para nós, ganharia como um secretário de município, como um vice-prefeito, não. Tem o nosso salário. O salário de um escrivão é o salário do vereador. 6.000 e uns quebrados, tira os 17,5%, dá 5.000 e pouco. É o nosso salário. Um escrivão. Mas o que tratamos aqui especificamente é o técnico judiciário, porque ele é a grande maioria no sistema do Tribunal de Justiça. O interessante é que há uma greve também do magistério do Estado, que ocupa 2, 3, 4 páginas de jornais, naquelas páginas iniciais, até a 6ª, 7ª e 8ª. E eu procurei hoje exaustivamente na grande imprensa em qual página estaria
aquinhoado algum texto que explicasse ou que justificasse a posição desses servidores. Pois eu encontrei, mas foi na 24ª página, praticamente um rodapé, do jornal A Notícia, Notícia do Dia. Ali está a posição do diretor do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, o senhor Luiz Carlos Ribeiro, que diz ele que o principal item reivindicado pela categoria é a implantação do plano de carga e salário elaborado ainda em 2009. E o novo plano de carreira visa reajustar cerca de R$ 1.000 no salário médio dos servidores. Aqui que ele fala que um técnico do judiciário recebe R$ 2.800, que não é, pasmem, nem a metade do auxílio de moradia que ganha um juiz e um promotor, 4.300. Eu fico preocupado com esses dados e essa notícia, porque o Congresso Nacional, em primeira votação, aprovou a terceirização quanto à finalidade, quanto ao fim, e não contra o meio. Contra o meio já existe, por exemplo, categoria meio, um servidor braçal, de serviços gerais pode ser terceirizado, mas não a finalidade. Por exemplo, um enfermeiro, um médico. E tendo passado a terceirização, isso implica em perda salarial, implica em desemprego, implica em derrubar cláusulas pétreas da Constituição Federal, implica que aquele que tem menos poder de fogo nos organismos políticos perde. Então está sendo atacado hoje no país alguns princípios que foram conquistados às duras penas e que compõem o ordenamento da consolidação das leis do trabalho. E no momento em que os juízes e desembargadores têm dificuldade de interpretar a ansiedade, a inquietação do servidor que cuida dos nossos processos, a tramitação entre o ente público e o particular, entre os particulares entre si, que aplica sanções penais, que resolve pela judicatura o organismo, o judiciário, no momento em que perde esse sentido de bom senso, em injustiçar uma categoria profissional que carrega o piano. Eu sou testemunha disso, eu tenho autoridade moral para fazer isso, para falar sobre isso. 47 anos de advocacia. Conheço todos os meandros aqui e nos tribunais superiores, cujo ascensorista dos tribunais superiores ganha mais do que nós, ganha mais do que o escrivão. Então está havendo um descompasso nessa República Federativa do Brasil. Um descompasso em que aquele que exerce, que define a situação, seja nas empresas, seja na justiça, seja no legislativo ou no executivo, não consegue encontrar e diminuir a desigualdade salarial. As diferenças de salário, em vez de diminuírem de uma categoria para outra, de uma função para outra, elas aumentam. Não tinha que ser assim pelo princípio da justiça social. Então levantamos a nossa voz nesse ponto. E para concluir, senhor presidente, além dos textos que tem aqui do sindicato, dando explicações à comunidade, que eles continuam obedecendo à determinação do Tribunal de Justiça quanto ao mínimo de atendimento à população para que os processos não parem, consultei o presidente, o doutor Jean da Ordem dos Advogados aqui de Itapema, e sei a posição do advogado presidente da OAB de Balneário Camboriú, que foram a favor da greve, em recente reunião no interior do estado, em Chapecó, se não me engano, mas foram votos vencidos, porque no mais a OAB não se pronunciou. E eu cobro uma posição mais firme da Ordem dos Advogados aqui. A Ordem dos Advogados, nessa hora, não pode ficar no meio termo. Tem que se definir a favor da greve, do que tem menos força política.
do que tem menos condição para lutar, porque vive para cumprir o seu problema com a família, cumprir com a satisfação das necessidades básicas da sua família. Os grandes salários, tem já quem os defenda. A OAB, que teve um desempenho impressionante quando da redemocratização no nosso país, soube dizer sim à recuperação dos nossos direitos cívicos, o direito de votar, o direito de ser votado, o direito às liberdades públicas. Como é que falha agora a ordem dos advogados e não dá o apoio e a solidariedade a quem está entristecido e enfraquecido nas tendas, lutando pelos seus direitos básicos, que é melhoria salarial, plano de carreira, e que não lhe corte o salário quando aposentados, porque estão querendo cortar o salário deles. Aqueles adendos que fazem junto aos salários, o tribunal quer cortar. Eu encerro, mas leio alguns pontos. Tem um texto aqui impressionante, que é: servidores e juízes. Juízes e servidores. Pessoas que tributam sua melhor energia à causa da justiça, cada qual fazendo sua parte nesta máquina, cujas engrenagens amoldam para cumprir a missão constitucional de resolver conflitos humanos. Sem uma delas, a outra não funciona. E por falar em conflitos, matéria-prima do nosso ofício, vemos-nos envolvidos nesse movimento grevista, cujo desencadeamento, um caminho, é mais importante do que o resultado. Sim, porque lá adiante não haverá vencedores e perdedores. Todos suportarão os seus efeitos, quer sejam positivos, quer negativos. Devemos lembrar que a greve passará, mais dia ou menos dia. Restarão as pessoas, pois estas dão sentido e personificam as instituições e, por conseguinte, também cada unidade jurisdicional. Todos desejamos que nossos valorosos servidores se sintam valorizados. E não há nenhum pleonasmo nessa assertiva, mas mero eco próprio do exercício da empatia. Mais adiante diz esta: com estas reflexões concito todos, servidores, juízes e desembargadores, a atentarem para o caminho. Ela diz, essa pessoa aqui, atentar para o caminho, não para a finalidade. Não se sabe o resultado da greve. Ao longo dele, enquanto caminhamos, vivemos, sonhamos, sofremos, tropeçamos e nos recompomos, refletimos e amadurecemos. E como ele não é uma via reta nem plana, precisamos a todo tempo repensar nossos passos e nossa direção. Pasmem, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores e distinta plateia. É uma juíza de direito que concita ao bom senso servidores, juízes e desembargadores para encontrar um caminho de paz, de bom senso, de justiça, de equanimidade, de justiça social. É a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Blumenau. Encerro então, senhor presidente, nessa manifestação de apoio incondicional a essa greve, porque eu venho de um mundo de simplicidade. Eu sou um índio na acepção da palavra, bugre, sangue de bugre corre na minha veia, e sei como é difícil defender o injustiçado e o mais pobre. Como é difícil! Veja que quando é uma categoria, como eu disse, como é uma categoria mais forte, mais representativa, sindicato forte, os jornais estampam a notícia. Agora, não é por diferenças de interpretação de classe e função, esse caso não. Será que os jornais, a mídia, a televisão, os grandes escritórios de advocacia não estão com medo de defender aquele servidor ou funcionário que carrega o seu processo e que digita a tramitação desse processo na esfera digital? Será que não está com medo de um eventual acordo que lhe é desfavorável, uma sentença que possa ser desfavorável? Será que não é isso?
Então nós temos que pensar nessa hora. Nós aqui, humildes vereadores, cuja competência não vai aos limites do nosso município, essa é a nossa competência, mas nada nos impede de brandir, de levantar a Constituição Federal na defesa daqueles que precisam agora do texto constitucional para defender os seus interesses. Muito obrigado. E sou a favor da greve.